Olá pessoal, Olá, feliz semana pessoal. para vocês. Estamos começando aqui mais uma semana, a semana 12, que tem por título A Criação e o Evangelho. Antes disso, deixa eu lançar uma nota aqui. Rapaz, tem umas 2 semanas que a gente não faz o vídeo de domingo. Verdade. Ainda bem que essa semana a gente está começando desde domingo. Louvado seja Deus por isso. E extensão da graça, né? Que é o que nós vamos estudar essa semana. Verdade. Você já falou o título aí? Já, a Criação e o Evangelho. E tem por título, da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Existe um link entre a criação e o evangelho, Carlos? Com certeza. Com certeza. Aonde que você consegue visualizar esse link? Porque através da criação, Cristo deu a vida a Adão, deu a vida a Eva. Verdade. E o Evangelho é o que é capaz de nos dar a vida eterna. Então, através do que nós aprendemos no Evangelho, que nós seremos capazes ou não, através de viver esse Evangelho, de termos também uma vida, a vida eterna nesse caso. Verdade, verdade. Muito, muito bom comentário, muito bem colocado, Carlos. Por sinal, a lição até a nossa prévia, ela vem falando justamente isso. Deus criou Adão e Eva, a imagem de Deus, a sua própria imagem, Jesus fez isso, os deu a sua própria imagem, só que deu também o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio era a possibilidade deles escolherem amar a Deus ou não. Infelizmente eles pecaram, acabaram caindo na parte de não escolher e ficaram sob o domínio do inimigo. Só que aí Deus, Jesus Cristo, proveu o meio para que nós pudéssemos ser resgatados. E é justamente sobre isso que a Issa vai falar e vai tratar. E a gente pode até colocar aqui uma sílabazinha antes da palavra criação, colocando Evangelho tem o poder de nos recriar. E isso é muito interessante, muito, muito positivo. Verdade. Eu acredito que você pode confirmar isso aí que eu falei, né? É isso. Nesse domingo, 17 de março, temos por título Perguntas e Respostas. Por que esse título? É porque a lição traz algumas perguntas assim que constantemente, assim como ele cita aqui que surgiu em reunião campal, em nossa mente também fica, que é a questão, o que teria acontecido se jamais tivesse sido criados seres humanos? Não haveria o pecado. Boa pergunta. Mas o que teria acontecido se não tivesse existido o pecado? Jesus não teria vindo para morrer por nós. Mas se Deus não criasse seres humanos, Jesus que foi o Criador, bora lembrar disso também. Sim. Se Jesus não tivesse criado seres humanos, não haveria o pecado, Jesus não teria vindo para morrer. Mas e se Jesus não tivesse vindo para nos salvar, o que aconteceria? Os seres humanos não poderiam ser salvos, ou seja, sem Cristo vir, nós não teríamos esperança. E com certeza, o amor de Deus por nós não seria completo, porque o amor de Cristo se resume em nos salvar. Sim. Ele nos criou para termos a vida eterna. Então a forma como ele viu de dar-nos a vida eterna é Cristo vindo demonstrar seu amor e nos dar novamente essa vida. No caso, nós seres humanos conhecemos uma plenitude do amor de Deus que talvez outros seres não caídos não conhecem. Verdade. Os anjos não têm essa possibilidade de conhecer o amor de Deus dessa forma. Da forma que de nós ter caído conhecemos. para poder Cristo vir e morrer Exato. por eles. Então nós temos esse privilégio de alguma forma, né? E essas perguntas da mesma forma, gera assim, fica em nossa mente a dúvida, essas perguntas soando. Da mesma forma como na criação, como é que Deus criou o mundo todo, com todos os seus detalhes em 6 dias e 5, e para que ele criou o ser humano? Ele poderia muito bem deixar o mundo perfeito e não criar seres humanos, mas ele sentia essa necessidade de completar sua criação e seu amor através do ser humano, que era a sua imagem e semelhança, ele precisava disso. E além do Éden, que ele nos deu de presente, ele nos deu também a livre escolha, a liberdade de escolher. Com certeza, se ele não tivesse nos dado essa liberdade, nosso amor por ele não seria um amor tão completo, tão verdadeiro. Porque seria algo que meio que mecânico. Nós temos que amar a Deus. Nós não teríamos essa opção. E com certeza, nós amando por opção e por gratidão a Ele, será um amor verdadeiro. Nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram desfrutando de uma vida perfeita. A Bíblia não traz Não isso. traz exatamente. Isso, mas depois da queda, Adão e Eva eles tiveram a oportunidade de conhecer a vida de uma forma diferente, que foi com o pecado. Verdade. Se eu não me engano, o Espírito de Profecia fala que Adão e Eva, alguns dias, logo que saiu do Éden, ele voltava até a porta do Éden e ficava olhando e chorando, lembrando do que ele tinha e do que ele estava vivendo agora. Então, Deus ali, ele deu uma nova perspectiva de vida, que é também a que nós vivemos hoje. Mas assim como para Adão e Eva, ele nos dá hoje a esperança e a promessa da vinda de Jesus Cristo, que é quem irá nos salvar e nos permitir novamente viver essa vida que ele desejou para nós no Éden. Verdade, muito bom.
Graça no jardim. A gente estava comentando aqui antes da gente ligar a câmera. Que palavra boa de se falar, graça. Tudo que é de graça é bom, né? É bom, né? Isso, pois é. E até mesmo no Jardim do Éden, a gente já falou em outras lições que o sábado foi uma demonstração da graça de Deus. Tudo, né? Ele sempre foi além por nós, e quando ele vai além é graça, né? Tudo isso é por nós. Então, mas a lição nos chamou a atenção sobre uma coisa interessante. Adão e Eva representavam dois estilos de pecadores. Eva, o pecador que é enganado, e Adão, o pecador que peca intencionalmente. E isso é interessante, porque às vezes nós nos encaixamos nos dois grupos. Às vezes nós pecamos porque nós somos enganados, e às vezes nós temos realmente a intenção falha de pecar. Mas o interessante é que mesmo depois do ato de Adão e Eva, Jesus se apresentou para eles, perguntou o que tinha acontecido e já deu uma solução, né? Falou assim, olha, você, serpente, você vai andar aí rastejando sua barriga pelo chão, mas você vai brigar com a descendência da mulher e você vai ferir o calcanhar dela, mas ela vai pisar a sua cabeça. Ali já estava a certeza de que a libertação viria através do descendente da mulher, que era o próprio Jesus Cristo. Isso ficou claro. E naquele momento ali, tem outro fato interessante que a lição trouxe. Deus realizou um juízo investigativo. Não que Deus não soubesse os fatos que tinham acontecido, mas Deus deu a oportunidade de Adão e Eva reconhecerem o que eles tinham feito de errado. Quando Deus pergunta, quem te disse que você estava nu? Então, esse é o primeiro passo para o arrependimento e a aceitação da nossa condição ruim e a restauração. Porque se eu não reconheço que eu fiz algo errado, eu não preciso ser restaurado. Verdade. Se eu não reconheço que eu fiz algo ruim, eu não preciso disso. Então, esse é o primeiro passo para tudo isso. E logo depois vem um fato interessantíssimo. Primeiro porque Jesus revela a sua graça matando um cordeiro e vestindo Adão e Eva. No caso, Jesus proveu as vestes e mostrou ali, o cordeiro era um exemplo de que ele viria para solucionar a nossa nudez, né? E depois disso vem a questão da morte. Adão até aquele momento nunca tinha visto a morte. Só que ele presencia um cordeiro morrer por sua causa, em seu lugar, para cobrir a sua nudez. E a lição nos convidou a nós pensarmos como foi para Adão ir vivendo seus 930 anos depois que aconteceu o ato do pecado, fora o que ele viveu antes. Com peso na consciência. Viver 930 anos. Tudo que ele via de ruim na terra, ele via que tinha sido culpa do seu ato pecaminoso. Por exemplo, como foi doloroso para Adão ver um filho seu matar um outro filho, e ele saber que aquilo ali foi consequência de um ato dele. Tudo isso, gente, está incluído. Como foi dolorosa a vida de Adão. Por outro lado, ao mesmo tempo, todas as vezes que Adão tocava as vestes que estavam nele, ele se lembrava que viria a solução, o descendente viria para que ele pudesse nunca mais estar nu, né, perante Deus. Então são dois fatores assim muito interessantes. E tem uma coisa, quando alguém te faz feliz, o que você quer, o que é mais automático que você faça para retribuir? Que você faça essa pessoa feliz também. Olha só a última perguntinha da nossa lição de hoje. Sem dúvida devemos ser muito gratos pela graça de Deus a nós. Existe melhor maneira de revelar essa apreciação do que mostrar graça aos outros? E isso é interessantíssimo, porque graça para Jesus nós não precisamos mostrar. Nós não temos condições de mostrar graça para Jesus. Mas para a pessoa que está do meu lado, eu tenho condição. E isso é interessante. Eu sou grato a Deus pela graça dele para mim. Se eu for grato a ele pela graça dele para mim, eu demonstro graça para com os outros. Isso é muito legal. E a última perguntinha, olha só. A quem, por mais que não mereça, você poderia mostrar a graça hoje? O daqui não merece, gente. Não merece. Não merece. Mas eu ainda oro por ele ainda. É uma coisa incrível. Para que eu mereça. Pois é. Então, esse conceito é muito interessante. Jesus já te deu a graça. Você é grato por ele, por isso, por ele te salvar? Salve os outros. Passe isso para os outros. Passe adiante. Faça o possível para salvar os outros. Muito bom, pessoal. É isso aí, pessoal. Até amanhã.